evolução dos conhecimentos geomorfológicos, tá? A gente já falou um pouco sobre isso lá na primeira aula que a gente teve, né? De onde vem aí mais ou menos a geomorfologia e tal, né? E agora a ideia é dar uma aprofundada mais e mostrar um pouco das principais teorias, né? Como elas foram evoluindo para entender, né? Para pensar o relevo terrestre, certo? Então a gente vê aqui, né? Que desde sempre, né? Vamos colocar assim, desde sempre, né? A humanidade ela tenta explicar de alguma forma como os fenômenos naturais ocorrem, né? Então você teve um momento em que tudo era explicado pela fé, pela religião, né? Então se você tivesse um trovão, por exemplo, cai um raio, um trovão, aí esse trovão era associado a um deus, né? Se você tivesse um vulcão em erupção, era um outro deus, né? Então era assim que se pensava, né? Nos primórdios, né? Os fenômenos naturais, certo? Com a evolução, o desenvolvimento da ciência, né? A gente foi entendendo cada vez mais como a natureza funciona, né? Diversos processos da natureza, né? E isso aí foi desmistificando muitos desses fenômenos, né? Que antes eram ligados muito ali atribuídos, né? A alguma entidade, né? Sobrenatural. Então, assim, a gente vê que na época da Grécia, por exemplo, na Grécia Antiga, filósofos estudavam, porque não existiam geomorfólogos, né? Não existia geólogo, não existia geógrafo antigamente, não existia biólogo, né? Existiam filósofos, né? E esses filósofos, eles eram, se arriscavam, digamos assim, né? Em diversas áreas do saber, na matemática, na astronomia, né? Nas ciências naturais, né? O pessoal observava a natureza, criava teorias, né? Então os filósofos eram, digamos assim, estudiosos, né? Multidisciplinares, tá? Então, assim, desde a Grécia Antiga, a gente já tem um pouco ali da evolução, né? Um pouco de tentativas de entendimento, né? De como funcionava o relevo, tá? E algumas perspectivas que vêm desde aquela época, né? São essas aqui, né? A existência, por exemplo, da erosão, né? Então já existe desde muito tempo, né? Desde a antiguidade, a percepção da existência da erosão, tá? A erosão das terras, de um tempo infinito, certo? Então, assim, um tempo, né, muito longo, um tempo profundo, né? Existe um pouco dessa percepção já de que a Terra não havia, a idade da Terra não era tão curta, ainda que durante um grande período também da história humana, isso foi posto abaixo, né? E pelo criacionismo, né? Então aí pensa naquela idade da Terra muito mais curta, né, do que os bilhões de anos que ela efetivamente tem, tá certo? E uma outra percepção é também da conservação da massa, tá? Nada é perdido e nada é ganho, né? Aquela velha história, que é muito importante para os estudos geomorfológicos, né? Você, por exemplo, ali, os desastres ali em Pirenópolis, né? O material que está nas encostas, ele não some da Terra, né? Ele se desloca de um ponto do relevo para outro, tá? Então, assim, você tem a conservação da massa, você tem a energia, né? Saindo de uma energia potencial para uma energia cinética, que é a do movimento, mas você tem aquele material dentro, né, do sistema Terra se mantendo. Ele apenas mudou de lugar, ele saiu da encosta e foi para o fundo de vale. Tá? Então, não existem perdas, né, de matéria, lógico, de massa. Lógico que você poderia dizer, professor, mas e se vier um meteoro? Né? Vier um meteoro e cai na Terra, isso não é ganho de massa? Tá? Mas só que isso é ínfimo, né? Para o volume, para a massa da Terra. Então não faz muita diferença, certo? Pelo menos não agora, né? Talvez no início aí da formação da Terra, sim, mas não para agora, tá? Para a situação atual. A mesma coisa a perda, né? Esses impactos, eles também liberam material para a atmosfera, tá? Mas aí também é ínfimo, beleza? Mas essas ideias, elas vêm desde uma antiguidade, tá? Então por isso que está destacado aqui. Tá? Então esses seriam alguns princípios para estudo do relevo, que já vem desde muito tempo aí acompanhando
a humanidade, certo? Daqueles tempos mais antigos, né, aí a gente tem aqui exemplos, né, da sociedade romana, né, que trabalhou muito em engenharia, né, e evoluiu muito, né, a prática, né, do saber. Então, não só o pensamento, né, a filosofia, mas também colocou a mão na massa, né, no desenvolvimento de estruturas de engenharia, tá? Aquedutos, por exemplo, transporte de água, né, de um lado para outro, tá? Então os romanos eles deram uma grande evolução. Para isso, né, para fazer esse transporte, você tem que entender como funciona a superfície terrestre, né, o relevo e tal, para poder você se apropriar dessas características para poder criar, né, bolar instrumentos que facilitem ou que facilitassem o dia a dia daquelas civilizações, tá? Na Idade Média a gente tem, vocês sabem muito bem disso, né, um domínio, né, da religião sobre todas as coisas, né, vamos colocar assim, e o que acontece? Todo o saber ele teria que ser, ele estava ligado à igreja, né, o domínio, né, o controle da informação, da cultura, do saber estava nas mãos da igreja, tá? E aí a igreja que ditava as ordens, tá? Então ela que dizia ali como que o planeta funciona, como o universo funciona, e todo mundo tinha que engolir essas proposições, tá? Quem não engolisse essas proposições, você sabe o que acontece, né? O que acontecia, né? O que acontecia com quem ia contra a igreja na Idade Média? Ou o cara, ou a mulher no caso, né? A pessoa se calava, né? E assumia as ideias da igreja, pelo menos assim, né? Externava, né? Externalizava as ideias da igreja, mesmo que ele não acreditasse, ou então ele ia sofrer várias consequências, né? Aí, como o Bruno falou aí, ia ser chamado de bruxa se fosse mulher, ou de feiticeiro, né? Ou de herege, seja lá o que fosse. Então a cultura era toda dominada pela a informação, o saber, né? Era todo dominado pela igreja, tá certo? E aí tudo na natureza era divino, certo? Só no final do século XVIII e já para o começo do XIX é que começa a mudar essa situação, né? E a ciência começa a ressurgir, tá certo? E poder expor as suas ideias, tá bem? E aí, nesse período aí de final do século XVIII para século XIX, é que começam a se desenvolver as ciências que são ligadas aos fenômenos da Terra, tá certo? Principalmente esses ligados à geologia, esses fenômenos geológicos, geomorfológicos, tá? Então é mais ou menos aí nesse período, perto do início do século XIX, é que essas ciências elas realmente deslancham, tá? Começam a evoluir, criar suas primeiras concepções e coisa e tal. Então tenham isso em mente. Duas correntes nesse percurso, né? Duas correntes se formaram, tá certo? Para pensar a evolução da Terra, tá certo? Uma seguia aqui, ó, essa linha do catastrofismo, chama catastrofismo. A palavra já diz catástrofe, né? Catastrofismo vem de catástrofe, né? O que é uma catástrofe? É algo inesperado. Então, essa linha de pensamento, ela segue o quê? Qual o ideal? Que o relevo terrestre, ele evoluía em pulsos, tá? Tipo pulsos, tá? Em eventos catastróficos, tá certo? Então, ele sofria transformações bruscas. Por exemplo, tá tudo tranquilo na Terra, de repente acontece um evento de vulcanismo que domina a Terra inteira, certo? Aí aparecem vários vulcões, papapá. Aí depois de um tempo para a atividade vulcânica, certo? Aí fica ali muito tempo, tudo quieto, tudo tranquilo. Aí daqui a pouco começa um outro evento catastrófico. A Terra é invadida ali por tectonismo, por vários terremotos, certo? Então, ou seja, a Terra evoluiria a partir desses movimentos, né, catastróficos, tá certo? E aí haveria uma grande transformação e depois um longo período de tranquilidade, digamos assim.
em que as coisas vão se ajustando e tal, as variáveis vão se ajustando. Aí dali a algum tempo acontecia algum outro episódio catastrófico, tá? Então, seriam alternâncias, né, de períodos de turbulência, digamos assim, e períodos tranquilos. Então, o catastrofismo pensava dessa forma, tá? Já essa outra linha aqui, ó, o atualismo, ela pensa o quê? De que forma? Ela pensa o seguinte: atualismo vem de atual, né? Vem de atual, tá? Então, o atualismo ele trabalha da seguinte forma. Eu até acho que falei isso na aula passada. Eu observo os fenômenos naturais hoje, tá? As variáveis, né, ambientais hoje. Eu observo hoje. Por exemplo, eu observo a chuva. Como que a chuva cai, como que ela modifica o relevo, tá? Como que cada gotinha da chuva interfere nos grãozinhos de areia que estão no chão e tarará. Como que influencia nas rochas, tá? No intemperismo. Eu observo isso hoje, eu faço experimentos hoje, tá? Com essas variáveis. Aí eu entendo como funciona, certo? E aí eu entendendo como essa variável funciona hoje, eu posso projetá-la para o passado, certo? Então, por exemplo, se eu digo que hoje a água dissolve, a água da chuva, né? Se ela for ácida, um pouco ácida, ela dissolve os calcários, as rochas calcárias, tá? Então quer dizer que mesmo há milhões de anos atrás, a chuva causaria também a dissolução dos calcários, tá? Porque o processo é o mesmo, não muda, tá certo? Os processos são os mesmos, não mudam. A única coisa que muda é a intensidade. Pode ser que em um determinado momento da história da Terra, as chuvas fossem mais ácidas ou menos ácidas, tivesse mais chuva ou menos chuva, tivesse mais vulcanismo ou menos vulcanismo, tá? Mas o efeito desses fenômenos é o mesmo, seja hoje, seja no passado, tá? Então essa linha do atualismo, ela trabalha dessa forma, certo? De pensar. O que a gente estuda hoje, as variáveis como funcionam hoje, elas se aplicam ao passado também. Aí por isso vocês podem, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, a paleoecologia, né? Que é a reconstrução das paisagens em tempos passados, tá? Porque seria impossível eu trabalhar isso se eu não reconhecesse esse atualismo, tá? Se eu não pensasse assim, os fenômenos naturais hoje, eles atuam da mesma forma que o passado, eu não poderia fazer essa projeção, né, desses fenômenos no passado, tá? Então, como é que se formava uma duna? Como é que se formava uma falésia há milhões de anos atrás? Se eu não seguisse essa linha do atualismo, eu não poderia dizer que uma falésia há milhões de anos atrás era formada pelo mar, tá? Porque poderia ser um outro processo, né? Diferente do que é hoje, certo? Mas o que se verifica é que não, né? Os fenômenos que atuam hoje, eles sempre atuaram na história do planeta Terra, mudando apenas a intensidade deles. Tá legal? Então, duas vertentes foram surgindo, certo? O principal aí, representante do atualismo era esses dois seres aqui, esses dois senhores, né? Esse Playfair e o Charles Lyell, tá? No século XIX, os estudos geomorfológicos eles se expandem principalmente na Europa e Estados Unidos. As principais escolas, pessoal, da geomorfologia, elas vêm até hoje, tá? Da Europa e dos Estados Unidos, tá? Então, os grandes clássicos da geomorfologia, quem for se embrenhar, né, para os estudos geomorfológicos, os estudos de relevo, vai verificar que os grandes clássicos eles são de autores dessas regiões, ou norte-americanos ou europeus, tá? E são utilizadas essas obras, inclusive até os dias atuais, tá certo? Porque os conceitos, né, eles permanecem vivos, né? As concepções elas permanecem vivas até hoje, tá? Essas concepções. Bom, aí as primeiras teorias geomorfológicas elas foram surgindo ali na metade do século XIX, a partir da metade do século XIX,
E aqui, pessoal, eu peço que vocês tenham particular atenção a essas quatro expressões, essas quatro teorias aqui, tá? Quais são as principais teorias geomorfológicas? Tá? São essas quatro. Teoria do ciclo geográfico, teoria do recuo paralelo das vertentes, da pediplanação e do equilíbrio dinâmico. São as quatro principais teorias geomorfológicas. Qual é a primeira teoria? A teoria do ciclo geográfico. Vamos tentar ser ágil aqui, né? Para ver se de forma resumida eu falo sobre elas para vocês, tá certo? Já hoje. Para na aula que vem a gente entrar nos agentes modeladores do relevo. Bom, a teoria, o que é mais importante aqui nessa teoria? Primeiro, que o representante, né, quem bolou essa teoria, quem desenvolveu essa teoria foi esse rapazinho aqui, ó, William Morris Davis, tá certo? Ele foi o primeiro pesquisador a sistematizar uma teoria que tentava explicar como é que funciona o relevo terrestre, tá certo? Por isso ele também é considerado aí como o pai da geomorfologia, William Morris Davis, certo? Ele é considerado aí o pai da geomorfologia. A teoria dele se chama teoria do ciclo geográfico, mas também é conhecida como teoria de Davis ou teoria daviziana, tá? Por causa do nome dele. Então, é tudo a mesma coisa. Teoria do ciclo geográfico, teoria de Davis e teoria daviziana é tudo a mesma coisa, certo? Qual que é a ideia da teoria do Davis, tá certo? A teoria dele, a ideia principal é que você tem um relevo evoluindo da seguinte forma, por etapas, tá? Qual seria a primeira etapa? A primeira etapa seria você tem uma superfície da Terra, uma superfície, né? Uma ampla superfície, e essa superfície ela sofre um evento tectônico, por exemplo, e ela é soerguida, ela é levantada, tá? Então esse seria o estopim, né? O início do processo, tá? O início do ciclo geográfico. Você tem uma área que está plana e ela sofre um soerguimento, uma elevação tectônica, tá? A partir dessa subida do relevo, o sistema, né, ele tenta se reorganizar. As energias que atuam sobre o sistema tentam se reorganizar, tá? Então, por exemplo, se você tinha um rio que ele segue lá num terreno plano, ele tem pouca energia, ele causa pouca erosão. Mas se você tem um rio que ele se desloca numa vertente, tá? Numa vertente íngreme, ele causa muito mais erosão, porque ele tem muito mais energia, certo? Então o que acontece? Você tem essa subida do relevo e você tem essas fontes de energia tentando se reequilibrar, causando por consequência a erosão dessa área que foi levantada, tá? Então, com o passar do tempo, o que acontece? Essa superfície que foi soerguida, levantada, ela vai sendo erodida, desgastada, tá? E até que ela fique plana de novo, tá certo? Então, qual que é a lógica do ciclo de Davis? Você tem uma área plana, uma superfície plana, que no primeiro momento é soerguida, no segundo momento começa a sofrer erosão, no terceiro momento ela volta a ser o que era originalmente, tá certo? Uma superfície plana de novo. Certo? Então, em resumo, o ciclo geográfico seria isso. O interessante aqui é destacar isso, né? Ó, quando esse terreno que foi levantado e ele ficou plano de novo, né? Quando ele chega nesse estágio de ficar totalmente plano de novo, o Davis deu esse nome aqui para ele, ó, peneplano, tá? Peneplano. Então lembrem disso, isso é importante. Na teoria do Davis, do ciclo geográfico, a superfície resultante, a superfície final do ciclo, se chama peneplano, tá? E pode acontecer, de acordo com a teoria dele, de sobrarem alguns morros, tá? No final desse ciclo, sobrarem algumas áreas elevadas, tá certo? Pontuais, não são serras, montanhas, são áreas pontuais no relevo, soltas no relevo. Também tem um nome para esses relevos residuais, tá? Que é esse nomezinho aqui, ó, Monadnock. Monadnock. Chegou alguém aqui. Monadnock. Tá? Então vejam, na teoria do Davis, a superfície que ficou plana no final do ciclo se chama peneplano.
E o relevo que sobrou, tá? O relevo residual se chama monadinock. Por que eu estou dando destaque a isso? Porque tem uma outra teoria que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que os autores dão outros nomes para a mesma coisa. Certo? Então gravem isso, anotem aí, porque isso também cai na prova. Tá? Teoria do ciclo geográfico. E aí também é interessante isso aqui, né? O que o Davis fez? Ele dividiu o ciclo em 3 partes, em 3 fases, né? Ó, fase 1, fase 2, fase 3, tá? E ele deu nomes, tá certo? Para essas fases. Nomes que se relacionam com a vida, tá certo? Com a vida. Então a primeira fase é a fase de juventude, que é quando o terreno é levantado, é soerguido, certo? E começa a atuar, as variáveis ambientais começam a atuar com bastante intensidade. A segunda fase é a maturidade, tá? Quando todas essas forças que atuam sobre o relevo estão começando a se equilibrar, certo? E a etapa final chama-se senilidade, que é como se fosse a velhice, tá? A velhice, que é quando todas as forças já se equilibraram e o terreno ficou plano de novo, tá? Então isso também é interessante vocês anotarem, é importante, tá? O ciclo de Davis se divide em 3 fases: juventude, maturidade e senilidade, tá? Lembra a vida da gente, né? Dos seres humanos, por exemplo. Quando vocês que são jovens, né? 18 anos, 17, 18, 19 anos, vocês têm muita energia, não é isso? Se falar assim, vamos para uma balada, vamos para uma festa, virar a noite, depois ir para a aula de geomorfologia, vocês encaram, não encaram? Vocês conseguem fazer isso, né? Passar 2, 3 dias virado no carnaval, não sei o que. Vocês aguentam esse ritmo, né? Porque vocês têm muita energia. Saudades, inclusive, professor do carnaval. Pois é, né? Só que aí quando a idade vai chegando, vocês já saiu dos 20, já estão chegando ali nos 30, 30 e poucos anos, essa energia já começa a diminuir, tá? Já curtiu demais, né? Então já começa a diminuir um pouco a energia, essa energia, tá? 30 e poucos anos, chegando nos 40, você já está ali chegando na maturidade, tá? Ou seja, você ainda tem energia para fazer certas coisas, mas não é aquela energia de quando você era adolescente. Então você está chegando ali na maturidade, tá certo? Ou seja, você está perdendo energia. E a senilidade aí do ciclo de Davis é quando você já está velhinho, que é quando você não tem mais força, muita energia para mais quase nada. Então seria ali a reta final, tá certo? Da história de vida do ser humano, né? De quase todos os seres vivos, né? Então, o Davis ele fez essa sacada assim, né? Ele associou, tá certo? As fases do ciclo dele às fases de vida. Tá legal? Então eu tenho lá a juventude, que é quando o sistema está com muita energia. A maturidade, quando essa energia já está se equilibrando, certo? E a senilidade, quando essa energia já cessou, se esgotou e o ambiente voltou a ser o que era originalmente. Um detalhe para essa figura aqui legal é isso aqui, ó, que eu vou fazer um círculo, tá? Esse catombo que tem aqui, ó, na imagem, tá? Esse catombo aqui, pessoal, você vê que o terreno ele ficou todo plano e ficou um catombo no meio, né? Esse catombo é o que ele chamou de monadinock, tá? É uma areazinha que ficou elevada. Tudo foi desgastado no relevo, menos aquela areazinha ali, tá? Aí é o que ele chamou de monadinock. Lembrem sempre disso, tá? Quando falar em ciclo geográfico, o ciclo de Davis, lembrem dessas 3 etapas, tá? Aí aqui tem uma descrição das 3 fases, tá certo? Eu vou passar porque está tudo explicado aqui, vocês podem ver no vídeo depois e nos slides, tá certo? Eu vou passar para poder a gente ir avançando nesse conteúdo e tentar vencer ele ainda hoje. Então tem a fase da juventude, as características, né? Você teve o terreno soerguido e muita energia desgastando, né, o relevo, né? Muita energia para desgastar o relevo, tá? Na fase de maturidade, né? Você já tem ali, ó, nesse caso aqui, né, ó, você tem o rio, né, essa incisão fluvial aqui, o rio. Então o que acontece aqui, ó? Um detalhe interessante, tá? Que vai diferenciar da outra teoria que vai vir daqui a pouco. Você tem uma superfície plana aqui, ó, essa que eu desenhei, você tem uma superfície plana e o rio começa a erodir, tá certo? Tá erodindo aqui essa superfície plana. O detalhe da teoria do Davis é essa aqui, ó. As vertentes, elas evoluem mudando
a declividade. Então, ó, num determinado momento, a vertente ela tem essa declividade. Com o passar do tempo, a declividade vai mudando, ó, vai aumentando, tá vendo? Aí agora você vai ter um vale aqui, ó, mais largo. Com o passar do tempo, esse vale vai ficar mais largo ainda, ó, tá certo? Vai ficando mais largo, ou seja, isso aqui, ó, vai sendo erodido, tá? E aí vocês percebam que o que, né? Vocês percebam que o vale ele vai ficando mais largo, né? Mas porque a vertente está perdendo declividade. É como se você tivesse um objeto, um livro, né? Imagina um livro fechado e você vai abrir um livro, né? Você vai abrindo o livro, né? Até que você abra ele inteiro. Quando você abrir ele inteiro, seria ali o momento que na teoria de Davis seria a senilidade, né? Você ficou com o livro, ele está plano, né? Está todo aberto sobre a mesa, tá? As partes do livro que foram abrindo, elas foram perdendo declividade, tá? Mas nunca perdendo contato com o meio, né, do livro. As folhas estão sempre presas ali embaixo, tá? Seria uma comparação interessante a ser feita. E a fase da senilidade, quando tudo chega ali à horizontalidade, tá certo? Formando ali o que eu já falei, né, ó, os peneplanos, né, que a superfície como um todo é chamada peneplano, e aqueles relevozinhos que sobram chamam-se monadinox. E aqui uma figurinha para ilustrar, né, ó, a evolução, tá? Com o tempo, né? Você tem aqui essa situação aqui seria a juventude, né? Ó, você tem uma superfície elevada, tá? Aí você vai tendo desgaste, né? A evolução da rede de drenagem, tá certo? Com o passar do tempo aqui, né? Em direção à maturidade, tá? Então você vai tendo aqui, ó, um desgaste causado pelos rios. E o vale ele vai se alargando, né? Ó, cada vez mais ele vai se alargando, tá? Até que você tem uma superfície quase plana, né? Que seria no final do ciclo atingindo a senilidade. Críticas ao modelo: foi um modelo criado para ambiente temperado, né? Então o camarada estava lá no hemisfério norte, tá? Era americano. Então ele teve essa ideia para o que ele conseguia observar lá na região dele, que seria um clima um pouco mais frio, certo? Ela também supõe, né, que o terreno ele tem que ter um rápido levantamento, um rápido soerguimento, e depois você tenha períodos de milhões de anos de estabilidade tectônica, para que esse relevo ele seja totalmente destruído, para ficar totalmente plano. E a gente sabe hoje em dia que isso não existe, né? Os intervalos entre eventos tectônicos eles não são tão grandes assim na Terra que permita um total desgaste de uma superfície até que ela seja levantada de novo, tá? Então isso é uma crítica que se faz ao modelo do Davis, tá legal? O ponto positivo, né, da teoria, no final das contas, é que ela foi uma primeira tentativa, tá? O Davis, né, foi o cara que teve a primeira tentativa de sistematizar o conhecimento sobre a evolução do relevo. Tá legal? Então, assim, criou essas fases que tem alguma coerência de acordo com o mundinho que ele observava naquela época, tá? E aí tem muitas críticas, tem, mas tudo sempre tem críticas, né? Principalmente para quem faz a coisa pela primeira vez, tá? Então tem várias críticas que foram sendo trabalhadas depois em outras teorias que foram surgindo, tá legal? Então, basicamente a gente tem isso, certo? De pontos positivos e pontos negativos aí da teoria dele. Uma outra teoria é a teoria aqui, ó, do recuo paralelo das vertentes, tá certo? Então você vê, encerra-se ali o assunto do Davis, tá certo? E passa-se a pensar a evolução do relevo de uma forma diferente, certo? Alguns elementos são parecidos, mas têm particularidades. Quais são algumas dessas particularidades? Primeiro que o Davis ele trabalha muito com geologia, porque ele era geólogo, tá? Então ele fala que o relevo ele começa a modificar a partir de um soerguimento, ou seja, de uma ação geológica, de um agente endógeno, tá? E não levava em consideração os agentes do clima na modelagem do relevo, tá? Já nessa teoria aqui do recuo paralelo das vertentes, você passa também, ó,
a pensar os agentes do clima na modelagem do relevo, tá certo? E aí começou-se a criar uma escola, né, que a gente chama de geomorfologia climática, tá? Que é uma geomorfologia que começou a levar mais em consideração elementos do clima, variações de temperatura, variações de pressão, pluviosidade, o gelo, né, na modelagem do relevo, certo? Essa nova perspectiva, adicionando o clima, né, na concepção do relevo, né, saiu adicionando várias outras questões aos estudos geomorfológicos, né? A formação dos periplanos, a influência dos sistemas morfoclimáticos, né? E a existência de sistemas morfoclimáticos, o recuo paralelo das vertentes, que dá o nome, né, da teoria, tá certo? E aí por diante, certo? Na essência, né, a teoria continuou, tá? Que é aquela lógica de ter um soerguimento e depois os processos erosivos começarem a atuar. Então, isso que era de Davis continuou nessa teoria do recuo paralelo das vertentes. Porém, foi adicionado essas variáveis do clima, tá certo? Nessa concepção. Davis, repito, Davis trabalhava mais com quase que exclusivamente a geologia da coisa, tá? Essa teoria ela é conhecida como teoria de Penck, tá? Penck porque quem bolou a teoria, né, o principal representante era Walter Penck, né? Não sei, depende como se fala aí, tá? Então, ele é o principal representante, então quando falar teoria do recuo paralelo de vertentes, também pode chamar de teoria de Penck, certo? É uma contraposição à teoria do Davis, tá certo? O Davis, relembro, era americano, e essa teoria aqui, o Penck, ele era alemão, tá? Então já é uma outra perspectiva sobre o ambiente, tá? Os americanos veem o ambiente muito separadinho, né? Muito compartimentadozinho, né? Cada elementozinho do ambiente separado. A escola alemã, ela pensa muito mais o ambiente de forma integrada, tá certo? As variáveis interagem entre elas. A pluviosidade, a temperatura influencia na pluviosidade, a pluviosidade influencia no processo erosivo, o processo erosivo influencia na taxa de sedimentação e aí por diante, tá? Então a escola alemã pensa de uma forma muito mais integrada o ambiente, né? E o relevo resultante aqui, né, seria justamente o resultado, né, da briga entre os agentes endógenos, vou chamar de briga, né, os agentes endógenos e os exógenos, tá? Então, para os seguidores dessa teoria do Penck, né, o relevo terrestre ele é resultado dos esforços, né, das forças endógenas, tectonismo, magmatismo e aí por diante, e as forças exógenas, pluviosidade, temperatura, umidade, pressão e aí por diante, tá certo? Então, esses elementos interagem entre si, formando o que a gente vê hoje em dia das formas de relevo. Também tem essa percepção aqui, né, dos processos atuarem em paralelo. O Davis, primeiro você tem imersão, ou seja, a Terra sobe e depois começa a erodir, tá? Na teoria de Penck, não. Ao mesmo tempo que o terreno está subindo, ele está sofrendo erosão, tá? Que é uma coisa, inclusive, que se fala muito, por exemplo, do Everest, né? O Everest tem 8.000 metros de altitude, quase 9.000 metros de altitude. E ele teria muito mais, tá? Se não fossem os agentes externos destruindo ele, né? Então, enquanto você tem um agente interno empurrando ele para cima, você tem agentes externos destruindo ele, mantendo ali um certo equilíbrio nas altitudes, tá? Então, a teoria de Penck ele já pensa nisso, né? Em paralelo, né? O agente interno trabalhando em paralelo com os agentes externos, né? Na tentativa de estabelecer um equilíbrio para o relevo. Bom, aí aqui tem umas figurinhas que ilustram ali o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, tá? E as formas resultantes, tá? Então, você, por exemplo, se você tem vertentes convexas, né? Convexo é isso aqui, né? A vertente inclinada para fora, tá? E aqui côncavo, né? Essa outra aqui, né? A vertente, né? Tá com a concavidade aqui para fora, né? Então você tem vertentes convexas, você pode ter vertentes retilíneas e vertentes côncavas, tá?
elas são um equilíbrio dessas forças aqui, ó. Dessas forças. Então, tipo assim, né? Só para dar um exemplo. No caso das vertentes convexas, né? O que é que você tem, ó? Essa setinha aqui, a soerguimento, corresponde a essa setinha, né? Então você tem, ó, um agente empurrando o terreno para cima, causando o soerguimento, tá? E você tem agentes, ó, desgastando essa superfície, tá? Destruindo ela. Então, ao mesmo tempo que você tem algo empurrando para cima, você tem algo empurrando para, destruindo, né? Em direção contrária, certo? E aqui essas setas, o tamanho delas, né, indica se o processo tem forte intensidade, moderada intensidade ou fraca intensidade. Então vejam aqui, ó, que por exemplo, você tem para uma vertente convexa existir, você tem uma moderada ou forte intensidade de soerguimento e um fraco desgaste aqui da superfície, ó, tá? Porém, você tem um entalhamento forte também. Vejam que é um equilíbrio, tá? Então, se você tem soerguimento e entalhamento trabalhando em intensidades parecidas, tá? Você vai ter uma possibilidade maior do surgimento de vertentes convexas, tá? Se você tem aqui, ó, nesse caso aqui, um equilíbrio total entre forças, ó, entre denudação, entalhamento e soerguimento, a tendência é que a vertente seja reta, vertente retilínea, tá? E se você tem fraco soerguimento, fraco entalhamento e forte denudação, ou seja, por exemplo, os rios, né, a água da chuva está desgastando muito as vertentes, aí a tendência é que você tenha vertentes côncavas, tá? É isso que propõe a teoria do recuo paralelo de vertentes. Uma crítica, né? Como é bom você falar das críticas que são feitas às teorias, tá? A crítica que se fez à teoria do Penck é que ela ainda tem um pezinho, né, muito forte ali na teoria do Davis, tá? Que é aquele pezinho que eu falei, né? Dos movimentos crustais, ou seja, das atividades endógenas, certo? Então, o que foi que Penck fez? Ele pegou a teoria do Davis e deu uma ajustada nela, certo? Então, assim, o grosso da ideia do Davis ele manteve, mas adicionou os elementos de denudação, tá certo? De desgaste, os elementos externos, né? De desgaste do relevo. Então, esse foi o avanço da teoria que o Penck construiu em relação à teoria do Davis. E tem essas palavrinhas aqui, né, ó, também, palavrinhas em língua estrangeira, né, em inglês, que indicam aqui a direção de desgaste, tá certo? Das vertentes, né? O Davis, ele diz que o desgaste é de cima para baixo, né? Ou seja, a vertente ela vai perdendo altitude, tá? E essa teoria do Penck, ela fala que a vertente ela vai se alargando, né? Então, os dois lados de um vale, né, de um rio, eles vão se afastando com o tempo. Tá? Então, vocês viram que na figurinha do Davis, você perde declividade, igual um livro se abrindo, né? No caso do Penck é diferente, é como se você rasgasse o livro no meio e fosse separando as duas partes, né? Uma para cada lado. Essa seria a diferença, uma diferença principal entre as duas também, entre as duas teorias. Periplanação, pronto, aqui, ó. Essa aqui a gente não viu ainda, certo? Bom, em linhas gerais, o que a gente tem? O principal autor, né, o defensor dessa proposta, né, o principal que deu origem, né, a essa teoria foi esse jovem aqui, Lester King, tá? Então a gente tem Davis representando o ciclo geográfico, a gente tem Walter Penck, o recuo paralelo de vertentes, e a gente tem o King, Lester King, representando a teoria da periplanação, tá? De cara eu já digo para vocês essa palavrinha aqui, ó, periplano, né, periplanação. Lembra muito aquela palavrinha que eu disse assim, guardem aí que vai cair na prova, que eu falei ainda agora, né? Só que lá era peneplano, aqui é pediplano, tá? E o que elas... Como é que funciona essa teoria, né, do King? Ela
funciona da seguinte forma, né? O relevo ele evolui em pulsos, tá? Impulsos. Tá? Então o que acontece? Você, por exemplo, tem um soerguimento, um movimento tectônico, tá? E em um determinado momento, né? Você tem um movimento tectônico. Então o relevo ele pode ser soerguido, levantado, e aí ele começa a ser erodido, né? As forças externas, os agentes externos, eles começam a erodir essa elevação, tá? A destruir essa elevação. E num determinado momento, o que pode acontecer? Pode acontecer um novo pulso, tá? E esse terreno ele ser soerguido de novo, tá? E aí ele é soerguido de novo, e aí os agentes erosivos vão atuando sobre ele, e aí a gente vai tendo, então, essa alternância, digamos assim, né? Entre a atuação dos agentes internos e dos agentes externos. Tá? Essa seria a lógica da teoria da periplanação. O que ela tem de diferente da teoria de Davis? Ela tem de diferente porque, para Davis, o ciclo ele não tem interrupção. O relevo ele é levantado, né? O terreno ele é soerguido, depois ele é totalmente destruído até ficar todo plano, e aí depois, só depois que ele está todo plano, é que você teria um novo movimento de soerguimento, de levantamento. Tá? Então o ciclo de Davis ele não tem interrupção. Tá? Na teoria da periplanação, o ciclo ele pode ser interrompido. O terreno é levantado, começa a ser erodido, ser destruído, depois ele sobe de novo, aí vai sendo destruído. Ele não precisa chegar de novo até o nível de base. Tá? Ele não precisa ser totalmente erodido para ter um soerguimento. Então essa é a principal diferença entre eles. Tá? O nome do relevo, da situação final desse processo, né, é o que muda entre os dois autores também. Tá? Então, para Davis, quando o terreno ele é levantado, totalmente destruído e fica plano de novo, o nome que se dá para essa área que ficou plana de novo é peneplano. Tá? Para King, o nome do terreno que fica depois que ele é totalmente destruído é pediplano. Então, o nome dessa superfície plana gerada após os processos erosivos, na teoria da pediplanação, é pediplano. Está no nome da teoria. Lá na teoria do ciclo geográfico, o nome dessa superfície se chama peneplano. Pediplano vem de pedimento, né? Que são sedimentos que são depositados em uma superfície, tá? Pedimento. Então, o material que desagrega das vertentes e vai sendo depositado no fundo de um vale, por exemplo, o nome que se dá a isso é pedimento, tá certo? Por isso que tem o nome pediplanação, pedimentação. Vamos ver aqui. Tá aqui, inclusive está até aqui, ó, né? Pedimentos, certo? São os materiais que vão preenchendo o relevo. Tá? O nome da superfície final, então, como eu já falei, é pediplano, superfície plana, tá? Relativamente plana, tá? Chama pediplano. E aí, a outra palavrinha que é diferente em relação à teoria do Davis, né? É que os relevos residuais, na teoria da pediplanação, eles se chamam Inselbergs. Tá? Na teoria do ciclo de Davis, eles se chamam monadnocks. Tá? A ideia é a mesma. A ideia é que você tem um terreno que ele foi levantado tectonicamente e os processos erosivos vão destruindo ele. Tá? Vão destruindo, ele vai ficando plano. Com o tempo ele vai ficando plano. Então essa superfície aqui, com o passar dos milhares de anos, ela vai terminar ficando uma superfície plana. Tá? Ou seja, um pediplano. Só que em alguns casos tem a presença de rochas muito duras nessa superfície. Tá? E aí você fica com uma elevação. Essa rocha ela não conseguiu ser destruída pelos processos erosivos, porque é uma rocha muito resistente. Aí o nome desse caroço, né, que ficou aqui é Inselberg. Tá? É como se fosse, inclusive, né, a etimologia da palavra Inselberg é como se fosse ilha de rochas. Tá? Uma ilha de rochas, ou seja, é uma rocha, né, um afloramento de rocha, que ele não é arrodeado por água, ele é arrodeado por terra. Tá? Então a lógica da palavra Inselberg, né, ela vem disso, né? A etimologia da palavra ela remete a isso. Aqui, essa figurinha aqui ela explica um pouco disso. Tá?
Você tem aqui, ó, quem foi? Acho que foi Carol que falou da escarpa, né? A escarpa lá da Serra do Mar, não foi? Foi Carol que apresentou? Isso. Foi, né? Ó, a escarpa seria basicamente isso aqui, tipo isso, né? Ó, tá vendo? Uma vertente bastante íngreme, tá vendo? Isso aqui seria uma escarpa, ó. A escarpa, tá? Então o que que acontece, ó? Você tem uma vertente, né? Bastante escarpada, e a erosão ela vai atacando essa vertente, tá? Os grãos que vão se soltando dessa vertente vão rolando morro abaixo, tá? Pela ação da gravidade. Vão rolando e vão se depositando aqui embaixo, tá? Nas áreas mais baixas, na planície. Tá joia? Então você tem o material vindo das áreas mais altas e se depositando nas áreas mais baixas. O que que acontece? A base, o nível de base é esse aqui, pessoal, ó, que eu estou desenhando, tá? O nível de base. Veja que aqui onde eu estou passando agora, ó, tem como um vale, um canal, na verdade, de um rio, tá? Aqui é como se fosse um canal de um rio. O que foi que aconteceu aqui com o passar dos anos, dos milhares de anos? Os sedimentos que saíram da encosta, eles foram sendo transportados para as áreas baixas, tá? E foram entulhando, ou no popular, entupindo aqui o relevo, ó. Então, toda feição, toda depressão que existe no relevo foi sendo preenchida por sedimentos, ó, formando uma superfície plana, sem rugosidade, tá? Sem essas depressões. Então, esses pedimentos eles foram preenchendo as irregularidades da topografia, formando um terreno todo plano, ou bastante plano, tá certo? Chamado pediplano. Nos lugares onde eu tenho as rochas mais resistentes, a erosão não consegue destruí-las. Fica lá uma elevação, chamada de Inselberg. Imagina que você tem uma superfície aí que está com esses pedimentos preenchendo, né, o relevo, e você tem um episódio de uma enxurrada, né? Episódios de chuva muito fortes, chuvas torrenciais, como a gente chama, né? Aí você vai ter muita água passando aí, lavando essa superfície do relevo. O que que pode acontecer? Esses pedimentos eles vão ser transportados pelos canais dos rios, tá certo? E aí o que pode acontecer é que os canais eles voltam a mostrar, né, o relevo, né? Mostra de novo as suas imperfeições, tá? Porque esses pedimentos eles foram retirados do canal e aí mostrou de novo essas pequenas depressões. A título de exemplo, aqui na Paraíba, por exemplo, aqui a gente tem Inselbergs, tá? Deixa eu tirar esses rabiscos. Para quem já foi no sertão, né, do estado, município de Patos, né? Quem está no alto da Serra de Santa Luzia já começa a ver esses Inselbergs, né? Quem vai no Pico do Jabre, né? Acho que alguém aqui já falou que foi no Pico do Jabre. Dá para ver isso, né? Quando você olha do alto, assim, para o sertão, né? Seria para oeste, você já começa a ver essas elevações igual essa que tem na foto, né? Ó, essa aqui que tem na foto. Isso é um Inselberg, tá, pessoal? Vocês veem, ó, que ao fundo aqui da imagem tem várias elevações, né? Um alinhamento de serras, tá? A superfície aqui embaixo, ó, ela é toda plana, tá? Então, essa parte aqui seria o pediplano. Deixa eu apagar de novo esses rabiscos, né? Ó. Essa área aqui, ó, seria o pediplano. Né? Dá pra ver que é uma área plana, não dá pra vocês perceberem? Não tem nenhuma elevação aqui, ó, no meio. É uma área bastante plana, tá? E aqui essa figura, aqui, essa feição, ó, é uma rocha granítica, tá? Bastante resistente, não foi erodida. Tudo ao redor foi destruído, menos ela, tá? Então isso aí é um Inselberg. Lá em Patos, né? Se eu não me engano, o nome desse Inselberg aí, eles deram o nome lá de Espinho Branco. Serrote do Espinho Branco, uma coisa assim. Que eles colocaram lá fica no município de Patos, tá? A Espinho Branco, aí eu creio, porque quando você olha ao longe é uma coisa meio esbranquiçada, né? Porque a rocha é exposta, tá? Então você tem aí um Inselberg. Se eu estivesse olhando pela ótica da teoria do Davis, qual seria o nome dessa elevação? Isso aqui seria um monadnock. Pelo olhar da teoria da pediplanação, o nome que se dá a isso é Inselberg. Tá? Então você veja,
são dois nomes diferentes para a mesma coisa. Tá? Então os autores eles chamaram de um jeito e outros autores chamaram de outro. Então a teoria da periplanação basicamente seria isso. Tá? E a última teoria é a teoria do equilíbrio dinâmico. Tá? Essa é muito interessante. E é uma lógica, né, que é das mais usadas atualmente. Tá certo? É a teoria do equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque a teoria do Davis, como eu já falei, ela tinha um olhar muito geológico, tá? Para a evolução do relevo. A influência muito grande da geologia, da estrutura. A teoria do recuo paralelo das vertentes, ela implanta sementes ali, né, da influência climática, mas ainda está muito ligada ao que Davis falava, que era da geologia. Da periplanação, aí já é uma outra evolução, né? Também leva em consideração variáveis climáticas e leva também em consideração aquela ideia de que o relevo ele não evolui de forma contínua, né? Você pode ter patamares, né? Você pode ter momentos diferentes, né, da evolução do relevo. Uma hora você tem uma força endógena atuando mais, outra hora você tem uma força exógena atuando mais. A teoria do equilíbrio dinâmico ela é interessante porque ela traz, né, para a luz uma questão, é que o relevo ele não evolui de forma isolada, com variáveis trabalhando de forma isolada entre elas. Tá? Então não existe isso de você tem só agentes endógenos atuando na formação do relevo, aí depois esses agentes eles param de atuar totalmente, e aí você passa a ter a atuação dos agentes externos. Tá? Isso não existe. O que a gente tem na realidade? A gente tem todas as forças atuando ao mesmo tempo, tá certo? E essas forças elas vão atuando de uma forma a manter uma dinâmica no ambiente em que ele vai se modificando com o passar do tempo, tá? Só que ele vai se modificando em uma velocidade em que as variáveis que compõem o sistema vão se ajustando entre elas. Tá? Por isso que o nome dessa teoria é teoria do equilíbrio, tá? Ou seja, as variáveis que compõem o sistema, elas tendem a se equilibrar, tá? A estarem em equilíbrio. Uma não é mais forte, mais predominante do que a outra, tá? Porém, é um equilíbrio que é dinâmico, tá? Equilíbrio dinâmico. O que isso quer dizer? É que a paisagem geomorfológica, digamos assim, ela não é estática, ela não é parada, tá? Ela está sempre em evolução. Ou seja, você tem sempre algum agente que está modificando aquela paisagem, aquele relevo, tá? Então você vê, por exemplo, um Everest da vida, né? Se você for pensar em o exemplo que Vitória falou do Everest. Se você olhar de longe o Everest, você vai achar que ele nunca muda. Que é uma feição do relevo extremamente imponente, extremamente resistente e que ele nunca muda com o passar do tempo. Mas se você começar a se aproximar, né, bastante, vai se aproximando do Everest, para analisar áreas menores, você vai começar a notar que tem setores dele que estão em modificação. Você tem avalanches, você tem queda de detritos, desmoronamentos, você tem geleiras, né, que evoluem, retrocedem, aí transportando sedimentos, gerando cicatrizes no relevo, tá? Mas eles vão atuando em áreas mais pontuais, né? E que se você olha de longe, você não percebe essas modificações. Mas se você começa a acompanhar áreas menores, você começa a perceber que a paisagem, sim, está se modificando. E se você usa um reloginho que vai marcando ali a evolução ao longo de centenas ou milhares de anos, aí você efetivamente percebe essa mudança. Tá?
Então veja, o sistema ele tende a entrar no equilíbrio, ou seja, tipo assim, lá o Everest, ele está mais ou menos no equilíbrio, né? Você tem aquela cadeia de montanhas e tal. Mas é um equilíbrio dinâmico. Você tem forças atuando para levantar ainda mais aquela superfície, mas você ao mesmo tempo tem agentes externos, né? Chuva, gelo, vento, atuando para destruir de cima para baixo, digamos assim, aquela superfície. Por isso que o Everest não cresce eternamente, né? Ele vai sendo compensado, a altitude dele, né? O ganho de altitude vai sendo compensada pelo desgaste causado pelos agentes externos, tá? Então a natureza ela se preocupa com isso, tá? Em tentar manter esse equilíbrio, né? da evolução do relevo. O que acontece quando o ser humano ele começa a intervir na natureza? O que acontece com esse equilíbrio dinâmico quando o ser humano começa a atuar sobre o relevo? As variáveis que compõem esse sistema são desreguladas. É como se você tivesse um motor de um carro, que ele está funcionando direitinho. Ele está se movimentando, mas está funcionando tudo ajustadozinho. Aí um camarada vai e mexe num parafuso. Aí o motor começa a vibrar, a se tremer. Quer dizer, ele não está mais em equilíbrio, tá? Enquanto um novo parafuso não for colocado ali, né, ou algum ajuste seja feito, o motor ele vai ficar se tremendo, tá certo? Ou seja, em desequilíbrio. Então, o que o ser humano faz? Qual é o papel do ser humano ao atuar sobre essas estruturas, né? Causar o desequilíbrio dessas variáveis, fazendo com que o sistema ele não funcione mais corretamente, tá, pessoal? Então, o papel do homem enquanto interventor, né, na natureza termina sendo esse, gerando desequilíbrios. E esses desequilíbrios, muitas vezes, eles afetam a temporalidade, né, o tempo que as coisas acontecem. Então, por exemplo, se uma vertente ela levaria milhares de anos para evoluir, com uma intervenção humana ela pode levar centenas de anos, dezenas de anos, poucos anos, talvez dias, né? E aí a gente começa a ver, a sentir na pele, né, literalmente, essas alterações em casos como esses aí do Rio de Janeiro, né? Em São Paulo também é muito comum, na Serra do Mar, ter esses deslizamentos, né? Aqui em Pernambuco, né? Em Recife também é muito comum ter esses deslizamentos ali nas encostas aqui em Recife, né? Por quê? Porque o sistema ele não consegue acompanhar a velocidade das intervenções humanas, tá? A adaptação das espécies, né? Não é uma coisa da geomorfologia, é uma coisa da biologia, mas a adaptação das espécies também segue a mesma lógica, né? O clima da Terra ele não foi sempre o mesmo, ele se modificou ao longo da evolução da Terra, tá? E as espécies, né, muitas espécies foram se ajustando a essas alterações, tiveram tempo, né? Porque grande parte dessas mudanças não foi tão brusca assim, né? Claro que a gente teve episódios de extinção em massa, né? Mas em geral, né, as espécies elas vão se ajustando a essas variações. Novamente o ser humano ele começa a intervir no sistema Terra e essa mudança ela começa a ocorrer numa velocidade tão grande que as espécies não têm como se adaptar, não conseguem se ajustar a essas mudanças. E aí você começa a ver sequências de extinções, tá? Porque não dá tempo, né, da espécie acompanhar esse ritmo de modificações, tá certo? Então a teoria do equilíbrio dinâmico ela tem um pé muito forte na escola ali do norte da Europa, tá certo? Com essas teorias, né? Bebendo dessas teorias que construíram a teoria geral dos sistemas, né? Os geossistemas também, né? A teoria dos geossistemas, tá? Geossistêmica, tá? Então ela tem essa visão bastante integradora, tá? Essa teoria do equilíbrio dinâmico. É uma visão muito integradora de todas as variáveis que compõem o sistema Terra. Tá? Então essa seria a lógica, né? As variáveis do clima, elas não funcionam na Terra de forma independente das variáveis do relevo, que não funcionam de forma independente das variáveis da geologia, que não funcionam de forma independente da variável biológica, tá? Então todas essas variáveis elas trabalham presas, amarradas uma com a outra.
se uma falha, vai gerar reflexo em todas as outras. Então a teoria do equilíbrio dinâmico segue essa vertente. Ela pensa, né, a atuação em paralelo, né, das forças internas e das forças externas ao longo do tempo. Tá? Então ela é uma das teorias agora que tem sido mais utilizadas, tá bem? Então assim, qual é a mais atual? A do equilíbrio dinâmico, entre as 4 que a gente viu, ela é uma das que está mais atual. Aí aqui depois vocês podem dar uma olhada, tá certo? Nesses textos que tem aí na apresentação. Eu não vou consumir tempo aqui com isso, porque tá tudo bem explicadinho. Tarará. Bom, aí aqui tem uma comparação, tá? Só para finalizar aqui, né? Ó, tem uma comparação entre os sistemas. Então a gente tem aqui, ó, a teoria do Davis, tá certo? Você tem um soerguimento e depois começa a ter a destruição dessa superfície até ela chegar, no caso aqui, ao peneplano. Tá? Você tem a teoria de Penck, né? Você vai tendo patamares, tá? Esses patamares de aplanamento. Você tem uma superfície de aplanamento, depois você tem uma outra final. Tá? Então você vai por etapas o aplanamento. E a vertente ela vai se afastando uma da outra, né? Ó, ela é bem próxima e vai, com o passar do tempo ela vai se afastando, tá? Um lado do outro. E aqui você tem a teoria da periplanação. Tá certo? Então você tem aqui também a lógica do recuo paralelo de vertentes, né? As vertentes elas vão se afastando uma da outra. Você tem a formação do pediplano, que são as superfícies planas preenchidas por pedimentos, tá? E você tem aqui, ó, os relevos residuais, que seriam os Inselbergs. Tá? Então aqui tem uma comparação entre os três, essas 3 teorias, tá? Elas são bastante parecidas, né? Então tem a comparação entre elas. Só para vocês verem aí um pouquinho do graficamente, digamos assim, né, das mudanças entre uma e outra. Tem um quadro também que vocês podem utilizar até para estudar, ó, em comparação aí as principais diferenças, né, entre as 4 teorias, tá? Vocês podem usar isso aí para estudar para a prova. Tem outro quadro aqui complementando, tá? Isso tudo vocês podem ver nos slides depois. E bom, aí aqui a gente já chega aqui mais próximo da gente nos tempos atuais, né? A gente trabalha agora integrando muito várias ciências, né? Várias técnicas de várias ciências na análise do relevo, tá? Então tem um campo muito ligado aí à análise estatística, né? Ao uso de números, a matemática e tal, para análise do relevo, principalmente para a construção de modelos de evolução do relevo, tá? E isso muito influenciado pela evolução dos computadores, tá certo? Então a capacidade de processamento dos computadores avançou bastante, então agora tem ficado cada vez mais fácil você criar modelos de evolução do relevo, tipo aqueles modelos de simulação do clima, né? Aí você também tem modelos de evolução do relevo, e os instrumentos também orbitais, tá certo? Aéreos e orbitais também ajudaram muito os estudos geomorfológicos, tá? Então, os satélites, né, as imagens de satélite, as fotografias aéreas, os drones mais recentemente, né, obtendo fotografias aéreas também, ajudaram, né, muito na evolução dos estudos geomorfológicos. Em relação a isso, os próprios exemplos que vocês trouxeram para a aula hoje comprovam, né, essa afirmação. Porque, vê, vários dos trabalhos que vocês apresentaram hoje, e provavelmente de outros que não apresentaram, né, utilizaram, para exemplificar, né, o que vocês queriam dizer, utilizaram imagens de satélite, né, para mostrar ali algumas feições do relevo. Então deu para ver ali as escarpas da Serra do Mar, deu para ver a rede hidrográfica, né, os tipos de rede hidrográfica, os tipos de canais, né, também deu para ver isso, tudo a partir de imagens de satélite. Tá? Então, essa evolução nos sistemas computacionais e nos sistemas orbitais de imageamento tem ajudado muito a geomorfologia, a evolução da geomorfologia. Tá? Porque você vê a superfície como um todo, né? Então você tem aquela percepção de conjunto. Você não está ali só no campo, né, olhando coisas isoladas, né? Você está olhando de cima, você está vendo todo um contexto. Então fica muito mais fácil para você fazer análises.
Tá, aqui outras ciências. Bom, aí em relação a esse conteúdo das teorias geomorfológicas, seria isso, tá?